Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui para uma aula de revisão e para tal nós vamos trabalhar com algumas questões, certo? Então primeiro a gente vai trabalhar com duas questões da PG que vocês tiveram um pouco de erro e depois a gente vai, eu escolhi, já que poucos mandaram aí alguns toques a respeito de questões, dúvidas de questões, então eu selecionei algumas questões para a gente trabalhar, ok? Então vamos lá. Essa é a PG de vocês e vocês tiveram um alto índice de erro na questão 47. Vamos tentar aqui trabalhar com essa questão 47. No encerramento da temporada regular 2015-2016 da Liga Norte-Americana de Basquete, o ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, que recentemente faleceu num acidente, despediu-se das quadras numa partida diante do Utah Jazz. O jogo foi realizado na Califórnia, que fica no fuso horário 120 graus oeste, no dia 13 de 4 de 2016, às 19h30. Então, já que eu não tenho papel e lousa aqui, vamos usar o que o Acrobat oferece para nós, sem contar outros recursos aqui, como a calculadora. Então, vamos marcar o meridiano, o fuso horário, 120 graus oeste, a hora 19h30, que é a hora local, certo? Então, muito bem. Os Estados Unidos estão no ocidente, Então, tendo em conta o meridiano de Greenwich, os Estados Unidos estão ao ocidente, estão a oeste, certo? Então, sempre que a gente vai para oeste, a gente vai diminuir hora, tá certo? Muito bem. Se ele disse que ele está no fuso 120, então vamos pegar aqui, eu vou... Pente não, né, gente? Pelo amor de Deus, tô ficando louco. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Vamos usar a calculadora. Então, 120 de 120 graus. Eu vou dividir... Então, se eu tivesse em sala de aula, eu pediria a vocês, vamos dividir pelo quê? Nós vamos dividir por 15. Por que 15? Porque 15 é o tamanho do fuso, certo? Então, nós vamos ter 8 fusos, tá certo? 8 fusos. 8 fusos em relação ao quê? Em relação ao meridiano de Greenwich. Então, eu posso já afirmar que o meridiano ou fuso da Califórnia é o menos 8. O menos 8, certo? Menos 8 GMT. Menos 8 GMT. Tá certo? Só que veja, o enunciado diz a seguinte coisa: ciente de que os Estados Unidos utilizavam o horário de verão, a última atuação do atleta foi transmitida ao vivo. Então, se os Estados Unidos estavam no horário de verão, eles adiantam uma hora. Então, o 8 menos 1. Então, vai para 7 horas. Se... podemos fazer a seguinte coisa. Então, ele vai dar 5 alternativas. 22h30 com relação ao Acre, 21h30 com relação ao Amazonas, 00:30 com relação a Brasília, 23h30 para São Paulo, 1h30 da manhã com relação ao arquipélago de Fernando de Noronha. Então, vamos fazer algumas reflexões. Se nós não tivéssemos aí o horário de verão, certo? Então, colocássemos, se a Califórnia
está a menos 8 GMT e nós estamos a menos 3 GMT, 8 menos 3 são 5. Nós estamos 5 horas para cima, certo? Então, se fosse 19h30, aqui seria meia-noite e meia, sem o horário de verão. Com o horário de 19, isso, meia-noite e meia. Com o horário de verão, né, é menos 7. Então, nós subtraímos 1 hora. Então, nós vamos ter 23h30 para nós, para São Paulo, que é a mesma hora de Brasília. Então, por esse cálculo, nós, né, assinalamos a alternativa D, certo? Aqui está errado, aqui estaria certo se não tivesse horário de verão. E aqui, né, estaria certo se não estaria no horário de verão. Então, a hora certa seria 23h30 para São Paulo. Tá certo? Muito bem. A outra questão que eu vou separar para vocês é essa 49, que vocês também erraram menos, mas erraram também. A litosfera é fragmentada em placas que deslizam, convergem e se separam umas em relação às outras à medida que se movimentam sobre a astenosfera. Essa dinâmica compõe a tectônica de placas, reconhecida inicialmente pelo cientista alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da deriva continental no início do século XX, tal como demonstrada a seguir. Então veja, quando a massa era toda coesa, aí começa-se a separar. No terciário também nós vamos ter o início da formação das cadeias montanhosas. Veja que aqui o subcontinente indiano, ele, né, definitivamente se instala na Ásia, o quaternário. As bases da teoria de Wegener seguiram inúmeras evidências deixadas na superfície dos continentes ao longo do tempo geológico. Considerando as figuras e seus conhecimentos, indique o fator básico que influenciou o raciocínio de Wegener. As repartições internas atuais dos continentes no hemisfério norte. A continuidade dos sistemas fluviais. Isso, né? NECA. As ligações atuais entre os continentes no hemisfério sul. As ligações atuais não têm ligações. A semelhança entre os contornos das costas sul-americana e africana. Opa, aqui a gente para. Porque, olha, ó, vamos fazer o jogo de imagem. Essa imagem. Então, nós estamos voltando no tempo, certo? Do quaternário para o carbonífero. Então, olha essa imagem e essa imagem. A gente percebe, então, né? E aqui também, né? A gente percebe, então, que havia uma conexão entre, né, principalmente a África e a América do Sul. Certo? Entre as costas sul-americana e africana. Então, essa questão é a questão certa. Ok? Muito bem. Então, vamos salvar aqui. E fechando. Vamos fechar aqui. E vamos agora para as questões, né, da apostila, das adicionais. Comecemos pela 1, ok? Rochas são agregados de grãos de um ou mais minerais. São formados por diferentes processos, podendo ser classificados como sedimentares, metamórficas ou magmáticas. A partir dessas afirmações, responda.
Quais são as principais diferenças entre rochas sedimentares e magmáticas? Como o nome já diz, magmática vem de magma, vem da consolidação, do resfriamento, consolidação e cristalização do magma, certo? Enquanto que a rocha sedimentar, ela é produto da fragmentação de uma rocha magmática ou metamórfica, certo? Pela compactação, pela consolidação, né, de uma rocha sedimentar. Então, aqui mesmo a gente percebe isso, né? Numa rocha cristalina e uma rocha recente que é sedimentar. Então, o nome do 2 aqui é sedimentar. E cada cor diferente dessa representa uma compactação, consolidação diferente no tempo e no espaço. Né? Diferente no tempo. O espaço é o mesmo, só que uma camada sobrepõe a outra. Como se forma uma rocha metamórfica? Como o nome já diz, é uma metamorfose que a rocha passa, ou a sedimentar ou a magmática. Essa metamorfose ela acontece por conta, sobretudo, de um dado lugar, né? Essa rocha sofreu um processo de transformação pela temperatura ou pela pressão, certo? Então ela pode passar para um estado diferente, para um estado distinto, né? Então aqui, ó, nessa imagem da questão 7, que é a próxima que a gente vai, então observe os ciclos das rochas. Então essa aqui, né, a rocha magmática, certo? O magma, vejam o magma, o resfriamento, a cristalização, né? Então, os sedimentos, a cimentação. Então, aqui nós vamos ter uma rocha magmática, aqui uma rocha sedimentar e aqui uma rocha metamórfica. Então vejam os termos, né? Resfriamento do magma, solidificação do magma e cristalização. O intemperismo, que vai gerar a fragmentação, os sedimentos, a depositação e aí a compactação, a compressão, compactação e cimentação do material, certo? Formando uma nova rocha que seria a sedimentar. E a 2, que é a rocha metamórfica, pelo calor e pressão. Ó, calor e pressão, calor e pressão. Tanto a magmática como a sedimentar podem se transformar numa rocha metamórfica. Então vamos ver aqui. 1 corresponde à metamórfica? Não. 2 corresponde à rocha metamórfica, provenientes de mudanças físico-químicas, né, por conta do calor e da pressão ocorrida nas rochas sedimentares e magmáticas. Pronto, achamos a alternativa certa. Né? Vamos ver as outras. 3. Rochas sedimentares, resultante das rochas magmáticas, quando submetidas a intensa pressão e temperatura. As rochas sedimentares elas podem ser tanto oriundas das rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. E o principal fator é o intemperismo. Vejam aqui, ó, intemperismo, intemperismo e intemperismo. Certo? Então tá errado. D. 1 são rochas sedimentares. Não, 1 é rocha magmática. E 2 são rochas magmáticas. Não. Aqui o calor e a pressão dão um indicativo que passou pela metamorfose. Então é a metamórfica. Então a alternativa certa é a B. Ok?
Passemos para a próxima questão que eu selecionei aqui, que é uma questão 20. Observe na figura a delimitação do cinturão do fogo e dos limites das placas tectônicas. Então, toda essa área aqui, né, rosinha, é uma área de cinturão de fogo. Uma ressalva: nem toda essa área vai apresentar terremoto. Aonde nós vamos, por exemplo, essa área aqui, que vai ter afastamento de placas, não vai ter terremoto. Vai ter vulcanismo, certo? Vulcanismo é uma coisa, terremoto é outra. Pode ser que em um lugar que tenha vulcão tenha terremoto, mas não necessariamente uma coisa vai levar a outra, certo? Acontece vulcão e terremoto em áreas de choque de placa, certo? Então, essa área, por exemplo, ela é diferente dessa área e dessa área, ok? Mas mesmo assim, por ter muitos vulcões, é considerado uma área de cinturão de fogo. A questão é: qual a dinâmica natural que leva à ocorrência de zonas de instabilidades nessas áreas? A dinâmica natural é o tectonismo, ok? É o tectonismo, que é essa força interna da Terra, né, que vai refletir a partir de dadas circunstâncias em fenômenos. Quais fenômenos tectônicos que podem ocorrer nessas regiões? Nessas regiões que eu citei, essa da costa ocidental da América, entre África e Europa, aqui, né, entre o subcontinente indiano e Ásia, e aqui na borda do Pacífico, né, entre Ásia e Oceania, nós vamos ter terremotos e maremotos e também vulcanismo, certo? Por quê? Porque são áreas de choque de placa. Enquanto que aqui, no meio do Atlântico, pela abertura, nós vamos ter vulcanismo. Então, o material que vai ser lançado ano após ano dentro do oceano é muito grande. E com a consolidação, o resfriamento, nós vamos ter ilhas que cada vez mais vão emergir, certo? A Islândia é um exemplo disso, como nós vimos na aula que trabalhamos com os fatores formadores do relevo, tá certo? Questão 26. Com suas altas montanhas, encostas verdejantes, mar cristalino e clima ameno, Montserrat, uma minúscula possessão inglesa nas Antilhas, tinha tudo para ser uma ilha paradisíaca, um xodó turístico, e era mesmo, até 2 anos atrás, quando a montanha ganhou vida e Montserrat praticamente morreu. De lá para cá, o vulcão não parou mais de lançar fumo, gases e lama incandescente. Sobre os fenômenos da crosta terrestre, observe as afirmativas a seguir. Diga se cada uma delas é verdadeira ou falsa. Primeira, a maior parte dos vulcões em atividade na superfície terrestre forma um cinturão que contorna o Oceano Atlântico. Então, o errado aqui nessa afirmação é o Atlântico. Não significa que não tenha vulcão no Atlântico. Existe, como acabamos de falar. Mas a maior parte dos vulcões em atividades contorna o Oceano Pacífico. E ele é chamado de Cinturão de Fogo do Pacífico. Tá certo? A ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas está ligada à dinâmica da crosta terrestre. Sim, principalmente em áreas de choque de placas. 3. As regiões localizadas longe da área de contato das placas tectônicas,
como grande parte do território brasileiro, são consideradas instáveis. Não, está errada. O que faria essa afirmação certa seria o termo estável. As regiões que sempre vão ser instáveis do ponto de vista geológico, tectônico, sísmico, vão ser as áreas de bordas, não as áreas internas, certo? 4. A litosfera na qual ocorrem os fenômenos tectônicos é uma camada interna situada abaixo do manto. Não, falso. Abaixo do manto da astenosfera está o núcleo. 5. Os dobramentos modernos, origem de áreas montanhosas como a Cordilheira Andina e as Montanhas Rochosas, são resultados da colisão de placas tectônicas. Sim, está certo. Ok? Então, essa seria errada, essa estaria certa, essa estaria errada, essa estaria errada e essa estaria certa. Passemos para a questão 33. As 4 afirmações abaixo, que seguem abaixo, serão correlacionadas aos seguintes termos: vulcanismo, 2. Terremoto, 3. Epicentro, 4. Hipocentro. Vamos lá ver então. 1. Abrange todas as manifestações de atividades internas da Terra que, em decorrência da alta temperatura e pressão, culmina com a efusão de material fundido, o magma. O magma pode atingir a superfície por meio de fendas ou de orifícios. Então, nós estamos falando claramente do vulcanismo, certo? 2. Local abaixo da crosta onde o terremoto é produzido, também chamado de foco. Então, a gente tem que mapear 2 coisas quando existe o terremoto: o ponto em que ele surgiu e o ponto em que ele teve a maior liberação de energia, onde ela se liberou, se propagou com mais intensidade, certo? Então, nós estamos falando do hipocentro e do epicentro. O hipocentro é o local abaixo da crosta. E o epicentro é o ponto da superfície vertical ao foco para onde a energia se propaga, com mais intensidade. Certo? Então, nós já sabemos que o 2, é o hipocentro. A afirmação 2 é o hipocentro e a afirmação 4 é epicentro. Então, sobra apenas, no caso, aqui a 3, a afirmação 3. É uma vibração produzida por forças naturais situadas no interior da crosta e profundidades variáveis, que é o terremoto. Então, a alternativa certa é a alternativa D, porque associa a afirmação 1 com vulcanismo, a afirmação 2, deixa eu ver aqui. 2, seria o terremoto com a afirmação 3, isso, o 4 com o 3 e o 2 com o hipocentro. Então, a certa é a alternativa D. Tudo bem? Passemos para a última questão de geografia, que seria a questão 50. Só um minutinho. Estou aqui no meu escritório estúdio e às vezes os vizinhos começam a falar mais alto. Então a gente tem que fechar a porta. Muito bem. Aqui na questão 50, uma questão aberta, coloca para a gente: compreender o relevo é fundamental na solução dos problemas relativos à expansão dos sítios urbanos. Certo?
Então existe um croquis, né? Uma imagem simples, né? De uma situação de relevo. Então veja aqui dois planaltos, encostas ou morros, né? Podem ser morros ou planaltos ou colinas, encostas, e aqui uma área mais plana, certo? Uma área mais plana, uma área mais baixa de um rio. Quando a gente vê toda essa figura, a gente chama de vale, certo? Porque corre um rio dentre áreas de montanhas ou planaltos ou colinas ou morros, tá certo? Um rio sempre vai ter a sua área de várzea, que é essa área que margeia. Então, se um rio ele é pluvial, ele, quando das chuvas, ele vai ter o seu leito dilatado. Se o rio ele é nival, na época do descongelamento, ele vai ter o seu leito dilatado, ok? Então, é inviável que se ocupe essa área aqui de baixo. Essa área tem que tentar, o máximo possível, deixá-la conforme a natureza nos legou. Se nós fizermos alterações, a natureza pode, né, se voltar contra nós. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, os rios eram assim. São Paulo capital, certo? Todos cheios de curvas. O nome técnico disso é meandro. O que as prefeituras de São Paulo fizeram? Retificaram o rio. Retificaram. E construíram marginais do lado dele. O que acontece? Quando você retifica um rio, você torna a velocidade da água mais forte. E, na época das chuvas, por exemplo, essa água vai ser transportada com mais velocidade. Chega um momento que pode, né, trazer inundamentos, porque, né, o fluxo de água é muito intenso. E aí pode acontecer inundamentos das marginais, que é uma coisa que vocês constantemente veem em dezembro, em janeiro, em fevereiro e em março em São Paulo. Tá certo? Depois dessa longa digressão, vamos para a questão. Quais são as três diferentes formas de relevo? Podemos falar dos planaltos, a planície e a encosta. Certo? Que unidades de relevo não são propícias à urbanização? A encosta, as margens dos rios. Tá? Justifique. As encostas, elas são, em geral, as encostas elas vão ter solo raso. Então, elas representam acidentes geográficos. Elas não são boas para a ocupação, o estabelecimento de moradias, né? A estrutura das casas, ela não tem como, né, ter aí qual seria o termo que a engenharia usa? A infraestrutura das casas, elas não conseguem, né, ter aí uma boa fixação no solo. Por conta do quê? Porque o solo é muito raso, certo? Então é uma área muito instável. Pode acontecer escorregamento, deslizamento, e aí as casas todas vão morro, planalto abaixo. Aqui, né, ocupação de áreas de margem de rio. Conforme o rio ele vai dilatar por conta de chuvas ou por conta de degelo, ele pode levar tudo no peito, certo? Moradias, casas, pessoas. Então, não são propícias à urbanização. Elas têm que ser deixadas dentro da sua dinâmica natural, com mata e a várzea, ok? Por que muitos assentamentos humanos foram historicamente desenvolvidos nas várzeas dos rios? Vamos lembrar do Nilo, né? O Nilo, a dinâmica do Nilo em 3 estações, né, fazia com que as pessoas tivessem água
pudessem plantar, né, tivessem água para beber, pudessem plantar, pudessem transportar coisas, certo? Então, quando a gente lembra do crescente fértil africano-asiático, né, eram sociedades hidráulicas, eram sociedades que se desenvolveram do lado de rios, ok? Mas, obviamente, eles sabiam aonde estabelecer as moradias e aonde estabelecer os plantios, tá certo? É mais ou menos isso, galera. Então, eu separei essas questões para vocês. Se vocês quiserem, tá? Né, nós tivemos reunião e a escola finalmente autorizou, né, o uso, né, assim, da gente se comunicar com vocês de uma forma mais flexível. Então, se vocês quiserem, né, a única pessoa da sala que tem o meu telefone é a Letícia, porque eu pedi para mandar aquele videozinho. Quem quiser, né, tirar dúvidas comigo, né, mandar no meu WhatsApp, o meu contato é 016 993, né, 36 3267, ok? Então, obviamente, esse serviço vai ser estendido para uma assessoria para os meus alunos, né? Não para outras pessoas que porventura vierem ver o vídeo. Lógico que eu posso, né, responder as dúvidas nas mensagens do YouTube, ok? Quem tiver dúvida dos meus alunos, favor mandar aqui para mim, ok? Um abração para vocês, né? Até mais, até a próxima. Abraço.